Paz do Senhor, irmãos, amém? Deus abençoe. Pastora Cristina, Deus abençoe. Bom dia, irmãos, amém? Já falou com seu irmão do lado aí? Fala com ele aí, dá um aperto de mão gostoso aí, dá um abraço. Que bom estarmos juntos. Que coisa boa é os crentes reunidos, né? Uma bênção. Bom, queridos irmãos, a palavra de Deus continua sendo fiel, verdadeira e reveladora das coisas do Deus eterno. Se alimente da palavra de Deus. Leia a palavra do Senhor, peça a Deus a revelação, o entendimento. Às vezes eu falo com alguns irmãos a respeito de ter um mentor. É um professor, o mentor é um professor, uma pessoa que te ajuda a crescer. Então, não dispensa nenhum momento de aprender a palavra de Deus com quem sabe, com quem pode te instruir. O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, instrui a igreja. E eu quero ler um texto aqui, irmãos, em Hebreus, capítulo 9, a partir do primeiro versículo. Vamos ler aqui alguns versículos. E traz para nós, assim, um esclarecimento muito grande a respeito do perfeito sacrifício que foi realizado por Cristo Jesus em relação à humanidade, a todas as pessoas. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 1. Amém? Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao qual se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas o segundo só, o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até ao tempo da correção. Mas, vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e maior perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de ovelhas, novilhas, espazida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém. Pode se assentar, irmãos.
Coisa gloriosa, irmãos. A gente tem que ver que toda a relação, desde o primórdio dos tempos, a relação entre o homem e Deus sempre tinha um altar. Antes mesmo de Deus entregar as leis que continham as suas ordenanças a Moisés, nós vamos ver que o próprio Abel fez um altar para adorar ao Senhor. Abraão também fez altar para adorar ao Senhor. E o altar nunca era plano na terra, no solo. O altar era montado através de monte ou de pedras. E ali em cima era colocado o sacrifício. Era onde Deus se relacionava com o homem, com aqueles que buscavam a sua presença. E nós vimos que isso se tornou uma forma de Deus se comunicar, de se relacionar. O altar é uma forma de Deus se relacionar com aqueles que o amam, que o servem. Isso porque o homem agora precisava buscar a presença de Deus, precisava da direção de Deus. E ainda a revelação maior de Deus não havia sido dada, porque tudo que aconteceu lá no Velho Testamento, aquelas festas, as ofertas, que eram ofertas de manjares, oferta de cereais, oferta pelo pecado, que era de holocausto, oferta pela culpa, tudo isso era colocado aonde? Em cima do altar. Do altar. Por isso que o altar era chamado altar de holocausto. Porque era feito ali uma oferta para Deus para perdoar os pecados, para a permissão da justiça de Deus entrar na vida do povo. E tudo isso também relacionava a pecados contra os próprios relacionamentos entre as pessoas, né? A oferta pacífica, a oferta da paz, a oferta do trigo, dos manjares, da farinha, do azeite, tudo isso tinha uma simbolização. Só que isso era feito constantemente, né? Isso era feito constantemente. Só que não era permanente. Por isso que as ofertas eram realizadas todos os dias. E tinha o turno de trabalho dos sacerdotes para limpar, para manter o fogo aceso. E o texto fala aqui a respeito do santuário. E o santuário tinha 2 departamentos, né? Um tinha uma função em que eles ficavam juntos, o outro não podiam entrar, que era o Santo dos Santos, onde estava o incensário, onde estava a Arca da Aliança. Mas o que eu quero dizer, irmãos, que tudo isso aqui representava um período onde ainda não havia manifesto toda a graça de Deus. E tudo isso era realizado de forma em que esperava que aquilo que viria a ser conclusivo. Por isso o texto diz que o sacrifício de Jesus foi eterno, porque ele alcançou em todas as épocas, tanto a passada como a presente e a futura. Então o sacrifício de Jesus alcançou todas as pessoas, desde Adão até aquele ainda que vai ser nascido e vai provar dessa graça redentora, amém? E o texto fala bem claro, olha, o tabernáculo estava preparado, mas tudo aquilo era feito como símbolo, como uma coisa que era sombra, não resolvia a coisa perpetuamente, porque não tinha essa funcionalidade, não tinha esse poder. E aqui está falando da seção mais profunda, que era o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano. Primeiro, ele fazia o sacrifício por si mesmo, né, com sangue de touro. E depois tinha que fazer o sacrifício pela nação, que era com sangue de bode. E isso era aspergido na tampa do propiciatório. O que é a tampa do propiciatório? A tampa da Arca da Aliança.
Aquilo é chamado propiciatório. Propiciatório por quê? Porque ali Deus estava presente e perdoava o pecado do povo. Entre os querubins existia a luz chamada ametista, azulada, e essa luz era acesa. Então, era acesa com a glória de Deus. E ali o sumo sacerdote pegava o sangue do altar do sacrifício e entrava ali e fazia por si. Ele aspergia, tá? Ele jogava, ele derramava sobre a tampa do propiciatório, aonde Deus perdoava o pecado, tanto dele quanto do povo. Ele só era permitido buscar pelo povo quando era purificado, santificado. Ainda temos que ter cuidado com isso, porque não podemos fazer as coisas de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira no altar de Deus. E isso revela o caráter tanto do cuidado quanto também do relaxamento das pessoas que não se atentam para isso, né? Porque acham que podem fazer de qualquer maneira, estar de qualquer maneira na presença de Deus. Se o sumo sacerdote não fizesse esse sacrifício com uma certa consciência de que estava bem diante de Deus, ele podia ser punido severamente através da morte. E aqui nós podemos ver que esse sacrifício era praticado todo ano. Esse era o sacrifício para perdão do pecado anual do povo, quando o sumo sacerdote entrava na Câmara Santo dos Santos. Mas isso, irmãos, imaginem vocês, como que ficava esse trabalho? Imaginem vocês como que ficava o ambiente, a situação da área onde eles viviam, porque a matança de animais era horríveis. Sangue para todo lado, uma carnificina horrível, carne com cheiro de queimado, horrível, uma coisa que mostrava as vísceras dos animais, porque alguns animais, né, eram totalmente cortados, suas vísceras ficavam do lado, que eram removidas depois pelos auxiliares, um cheiro terrível de carne podre. E isso acontecia todos os dias. Um estado de putrefação terrível. Mas era a forma do povo alcançar o perdão de Deus, uma forma substitutiva temporária. Por isso o texto diz a respeito disso. Se você ler o versículo 12, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque o versículo 13, porque se o sangue de touros e bodes e a cinza da novilha espazida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, enquanto aquilo ainda era algo recorrente, mas não resolvia. Não resolvia, porque o que se ofertava e quem ofertava eram completamente incapazes de realizar essa obra. Porque quem é capaz de perdoar o pecado de alguém, ou qualquer tipo de entrega ou oferta que poderia fazer um sacrifício que pudesse ser eterno? Nenhum. Mas agora, na plenitude dos tempos, na vinda do Messias, e aí então, ele assumiu todas as funcionalidades e os sacrifícios que eram incorporados lá no Velho Testamento, ele assumiu conclusivamente tudo aquilo e agora de uma forma perfeita e soberana e eterna. Eu quero que vocês aprendam uma coisa, por isso, irmãos, que nada pode substituir a obra vicária, que é substitutiva do sacrifício de Jesus. Subir monte não salva. Santa Ceia não salva. As pessoas têm uma ideia totalmente errada e criam, né? E vai isso para usos e costumes também. Pessoas acham que roupa salva.
Eu não estou falando para você andar de qualquer maneira, mas ande modestamente. Mas roupa não diz quem você é. O que diz quem você é a sua consciência em relação ao sacrifício de Cristo. Quando você tem essa consciência do que Ele fez, do que esse poder opera, do que isso é capaz no mundo espiritual, no mundo pessoal, na congregação, você tem um entendimento que essa é a obra que não pode ser impedida por ninguém. Pode ser impedida por ninguém. Copinho d'água por oração, irmãos, isso não resolve. Pode ser um amuleto, talvez seja até uma técnica, uma forma necessária para quem não crê. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, o seu sacrifício foi conclusivo. A sua obra foi eterna. Eu não preciso de amuletos, eu não preciso de apetrechos, não. Eu estou em Cristo, você está em Cristo. E se alguém está em Cristo, e as coisas velhas, e eis que tudo, você pode aplaudir o Senhor. O texto fala justamente de não termos intermediários, medianeiros, intercessores além de Cristo e o Espírito Santo. Nós temos dois intercessores que não falham, irmãos. Aqui na terra é o Espírito Santo, junto com Deus é Cristo. A Bíblia diz que aqui o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Nos céus, à destra do Pai, a Bíblia diz que Cristo intercede pela igreja, por nós. E nós temos esse poder porque Ele venceu. Nós temos autoridade sobre os demônios, sobre as doenças. Nós temos autoridade para pregar, autoridade para falar, porque Ele venceu, é por Ele, por meio dEle, não por obra humana. Nada que o homem faça, que esteja no campo incorporado, essa ideia humana não pode mover a obra de Deus. Por isso que a glória é dele, o louvor é dele, enquanto a pessoa não entender isso, a manifestação do Espírito Santo, como diz o texto aqui, ela não é entregue, porque essa concessão, essa abertura só se deu depois que Cristo morreu e ressuscitou. Aí, agora, nós somos um povo sacerdotal. Antes, tinha necessidade de que houvesse a tribo de Levi, da família de Arão, assumisse os ofícios do sacrifício e das obras do templo. Mas hoje, todos nós nos tornamos um povo sacerdotal. O que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que apresenta alguém para Deus. É o que eles faziam. Eles cuidavam do templo, todo o trabalho, o ofício e todas as atividades. Para quê? Apresentar pessoas a Deus. É o que nós fazemos hoje. Todos nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós apresentamos Cristo, a revelação da palavra às pessoas. As pessoas dizem, pastor, então por que tem que ter pastor, tem que ter diácono, por que tem que ter líder, por que tem... Gente, porque a casa de Deus não é bagunça. A constituição de liderança foi para organizar. Essa questão que a liderança é uma questão de ordem. Mas não quer dizer que a pessoa seja melhor que você. Mas na funcionalidade, foi Deus que colocou a pessoa ali. Se eleita ou se por posse do próprio Deus. Ninguém pode dispensar que hoje precisamos desse movimento. Olha, o texto fala, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. E é nele, por ele, essa consciência. Eu estava conversando com um irmão e ele falava a respeito de dificuldades em relação a congregar. E eu percebo, irmãos, que quando nós vimos com
um interesse de colocar nossa vontade no meio da congregação, nós não abrimos essa possibilidade do Espírito Santo trabalhar em nós. Porque o que menos interessa para Deus é a tua vontade, a minha vontade. As pessoas não entendem isso. Que o viver para Cristo é morrer para o eu. Você servir a Deus é você se resignificar, de você se tornar tão pequeno e Ele cresça, como disse João Batista. Importa que Ele cresça e eu diminua. E quando começamos a entender que todos somos sacerdotes de um reino, de um país, reino é país, de um reino espiritual, aí sim vamos estar submetidos às suas leis. Então, aqui não é o que eu quero, não é o que eu penso, é o que o Espírito Santo transmite a nossa consciência. Isso aqui, o escritor aos Hebreus está falando, porque existiam pessoas que estavam tentando convencer os judeus convertidos a retornarem às velhas práticas dos costumes, dos sacrifícios, das cerimônias, das ofertas antigas. E Deus falou, olha, agora é uma nova aliança, uma aliança superior, aquela não trazia vida. Mas agora essa é vida, e vida é eterna. O texto diz bem claro, o versículo 12... havendo efetuado uma eterna redenção. Glória a Deus por isso. Acabou. Irmãos, se há um sinal que vai manifestar a persuasão dos judeus ao anti-Messias, vai ser justamente o retorno dos sacrifícios. Está na Bíblia. Ele vai se assentar no lugar de Deus e vai fazer com que a capital, Jerusalém, retorne novamente a esses cultos com sacrifício. E vai ser totalmente a obturação do povo judeu. O povo vai ficar completamente extasiado e envolvido com esse espírito do engano. Porque ainda há essa forma matricial, simbólica dentro da cultura judaica. O sacrifício. E aí é onde o povo vai ser enganado. Mas o que eu quero dizer é que agora temos uma nova aliança. E essa aliança nos dá acesso direto ao Pai. Nós temos autoridade no nome de Jesus, porque o que Ele fez é eterno. Existe um livro, não sei se eu vou falar o nome do livro correto, há muitos anos que eu não pego nesse livro. Fugir do labirinto católico apostólico romano. Também não me lembro o nome do padre. Mas eu quero dizer o seguinte, tudo aquilo que tira Cristo do alvo da adoração é heresia. Tudo aquilo que tenta fortalecer o que Cristo fez é heresia, porque não precisamos de mais nada disso. As pessoas precisam entender que o que Cristo fez foi conclusivo. Não deixou nada para ser feito. A sua obra foi perfeita. Até tem um hino que o povo aqui da igreja canta, né? Sua obra é perfeita. É nessa visão do sacrifício único, universal, poderoso e conclusivo. A nossa fé está nele. O versículo 15 de Hebreus 9 fala: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. É muito claro isso. O primeiro testamento estava debaixo de uma condição que não alcançava, que não podia fazer aquilo para que a raça humana pudesse ser alcançada por meio de um sacrifício. Logo, os chamados recebam a promessa da herança eterna. O que acontecia, irmãos? Aqueles sacrifícios eram
sombra. E a justiça de Deus para a punição não alcançava as pessoas, porque existia ali uma promessa, mas não que aquilo podia necessariamente redimir os pecados. Porque sangue de touro, de bezerro, de bode, pode fazer alguma coisa? Irmãos, claro que não. Mas existia o quê? Uma promessa. É como que se tivesse uma película de poder, olha, para provisão por meio da fé do sacrifício de vocês, mas que isso um dia vai ser resolvido. Quando Cristo morreu, tudo isso aqui que havia sido feito, então foi poderosamente tocado pela obra de Cristo. Não foi o sacrifício de bode, de bezerro, de animais, e nem tampouco manjares que resolvia o problema do povo passado, mas a promessa de Deus em Cristo, que aplacou a sua justiça e aplacou a sua vontade. Então, em Cristo, todos esses sacrifícios aqui, pelo poder de Deus, foi alcançado, e por eles, então, houve realmente o que está escrito aqui: recebam a promessa da herança eterna. Ali a morte não pôde tomar conta dessas almas. E há muito o que se falar a respeito disso, porque a gente vai falar de Hades, Seol, paraíso, né, e tantas coisas relacionadas ao mundo das almas, que a Bíblia fala, está escrito, e que nós temos que saber a respeito disso, porque o crente não tem que ter medo de nada, não tem que ter medo da morte, porque, na verdade, é a entrega desse tabernáculo à terra, porque aquilo que não pode morrer é a alma e o espírito. E a Bíblia fala que nós teremos um corpo igual ao de Cristo, um corpo ressurreto. Amém, irmãos? Essa é a nossa confiança. Cristo, Ele, quando compareceu nos céus, diante de Deus, Ele fez estabelecer agora a nova aliança. A nova aliança agora é por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Por isso, os demônios submetem ao nome de Jesus, porque eles reconhecem a autoridade e o poder do nome de Jesus Cristo. E o escritor está falando justamente, agora nós estamos vivendo nessa nova aliança. E essa nova aliança é que nos dá permanência na presença de Deus. Irmãos, aqui nós vamos encontrar o céu. O céu que a palavra de Deus nos promete é um céu que transcende esses momentos aqui. Mas nós precisamos entender que precisamos viver em paz, por meio da fé em Cristo Jesus, estabelecer realmente a vontade de Deus. Eu sei que às vezes é difícil as pessoas, né? Cada um tem um pensamento, cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência, mas quando nós estamos vivendo no reino, nós precisamos nos renunciar. O que menos importa é a minha vontade. Eu quero dizer que quando você faz parte do reino de Deus, você vive aquilo que estabelece a lei do Senhor, a palavra de Deus. E é muito bom a gente entender a Bíblia por isso. Gálatas, Betinha, pode botar Gálatas 6, verso 2, o apóstolo Paulo fala a respeito do nível espiritual. Porque dentro da igreja tem pessoas que estão chegando, tem pessoas que estão no meio, tem pessoas que já estão lá, catedráticos, né? São pessoas já feras na Bíblia. Mas, irmãos, levai as cargas uns dos outros. É isso aí. E assim cumprireis a lei de Cristo. Tem hora que eu vou te falar, tem irmãos que são pesados. São verdadeiras cargas e carga pesada. É a mala pesada sem alça. Mas você tem que carregar.
com amor. Com amor. E não é fácil não, uma mala sem alça, tem hora que escorrega, né? A vontade de deixar para lá, né? Mas, Senhor, misericórdia, bota essa mala aqui, vou carregando. É no amor, essa é a lei de Cristo. Nós estamos vivendo num reino onde ainda vamos conviver com disparates, com conflitos, mas nós precisamos trabalhar justamente a vontade de Deus, que é eterna, que é poderosa. Nós estamos vivendo um tempo onde a unidade do corpo de Cristo deve ser vivida verdadeiramente na sua extensão, porque isso manifesta o poder de Deus. Aonde? Na nossa diferença. Na nossa diferença, nós podemos ser unidos. Olha que coisa linda. Cada um gosta de uma coisa, não tem um prazer. Eu não como salada com azeite. Mas quem come, eu não falo mal. Eu não, come com azeite, ué. Eu não como porque eu não me sinto bem, tá? E às vezes quando botando na salada assim, azeite, eu misturo, né? Eu faço aquele... Também não falo mal. Teve um tempo aqui que eu fui na casa de um irmão, ele me convidou para almoçar. Aí foi eu e minha família, tranquilo. Cheguei lá, pastor, preparei aqui um arroz, sabe? Esse arroz está uma delícia. Eu falei, que maravilha, opa, que bênção. Ensopado no azeite. E agora, Senhor? A Daíus olhou para mim. Tá bom, aí tá servindo quando serviu. Aí eu vi a farofa. Opa, tem farofa. Meu irmão, botei uma quantidade de farofa boa aí. Não falei nada com os irmãos. Não falei nada. Comi. Irmão, nós estamos vivendo em unidade. Nós temos que aprender isso. Estamos vivendo agora numa poderosa lei que interfere profundamente no mundo espiritual, no mundo físico. Eu espero que você entenda isso. A luta que nós temos não é contra o sangue nem contra a carne. E às vezes as pessoas falam, porque eu não aceito, não consigo, irmão, porque você não entendeu a obra que foi feita. E quando você entender, quando você passar a entender, você vai ver que isso tudo são sentimentos humanos, são coisas da carne. Entendeu? A gente precisa focar naquilo que é necessário, a alma humana. Precisamos chegar na vida mais profunda do ser humano. E isso não quer dizer que você tem que aceitar tudo. Não estou dizendo isso não. Eu estou dizendo que você não precisa ser julgador de ninguém, juiz de ninguém. Desde que o Espírito Santo faça a obra. É Ele que faz tanto querer quanto efetuar. E Deus te abençoe, me abençoe nosso domingo, abençoe esse culto, a escola dominical, abençoe o culto às 18 horas. É Ele que faz. Essas obras todas é o Espírito Santo que faz. E eu quero que você entenda isso. Você está numa poderosa aliança que não pode ser jamais impedida por homem, por ninguém. Né? É uma confusão danada aí que uma mulher falou que tem que mudar a Bíblia, Gente, é tudo besteira, isso não vai dar em nada, sabe por quê? Não adianta, a Bíblia, ela é a revelação da palavra de Deus. E tem que acontecer isso mesmo, tem que ter perseguição. Vai ter perseguição. Vai acontecer, porque está escrito, né? Se você ler lá o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, você vai ver lá no final, Jesus falando, bem-aventurados sois vós que são perseguidos, injuriados e serão presos. Então, é o caminho que a igreja vai trilhar por amor ao nome do Senhor. Eu quero que você feche os olhos em nome de Jesus, quero orar por você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse culto, obrigado pelas nossas vidas, nossas famílias, porque estamos debaixo de uma nova e poderosa aliança.
o Teu Espírito, Senhor Deus, possa trazer à nossa consciência a palavra, Senhor, da verdade. Estarmos, Senhor Deus, numa nova aliança, Senhor Deus, e vivermos segundo o Senhor nos ensinou. À medida, Senhor Deus, que entendermos o Teu reino, o Espírito Santo vai obrando e crescendo em nossas vidas, Senhor, aquilo que Tu queres. Abençoe os pastores, obreiros, intercessores, líderes dessa casa, os músicos, Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, todos aqueles que estão colocando, Senhor Deus, a mão nessa obra, que se sintam honrados, se sintam, Senhor Deus, verdadeiramente abençoados por Ti. Toma essa igreja, Pai. Abençoe os dizimistas, ofertantes, aqueles que estão trabalhando, aqueles que não estão trabalhando, que precisam de uma porta de emprego. Senhor, nós oramos, Senhor, para que isso aconteça, para que haja, Senhor Deus, alimento, haja, Senhor Deus, a necessidade de suprir, Senhor Deus, aquilo que falta, Pai. Oramos pelo nosso município de Nilópolis, nosso prefeito. Toma em Tuas mãos a vereança, Senhor Deus, dessa cidade. Toma, Senhor Deus, o presidente desse país. Toma, Senhor Deus, cada ministro, Pai bendito, os senadores, deputados. Toma em Tuas mãos, Senhor Deus, para que haja paz, Senhor Deus. Senhor, em nome de Jesus, afasta de nós, Senhor Deus, o pecado, afasta de nós a maldade, Senhor. Possamos ter um coração puro e uma mente limpa, purificada pelo poder do sacrifício de Jesus. Pai, nos abençoe. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Deus abençoe.